tá? Então, para todo mundo que está chegando, essa segunda semana de aula, a gente está fazendo ela no dia 14, e a gente vai iniciar agora com a perspectiva do primeiro grande processo da gestão de pessoas, que é agregar. Ou seja, eu estou indo para o mercado de trabalho e trazendo pessoa para dentro da organização. Mais ou menos essa visão. No entanto, não necessariamente o mercado de trabalho está... não necessariamente a gente vai buscar essas pessoas, às vezes, fora da empresa. Podemos buscar dentro da empresa, por exemplo, no caso de uma transferência, no caso de uma promoção, tudo isso a gente consegue fazer dentro da empresa. Então, transferência é como se a gente transferisse no mesmo nível hierárquico, né? Então, você, por exemplo, Júnior é analista financeiro, de repente ele vai virar analista de marketing, é o mesmo nível hierárquico, só muda a área. Mas ele pode subir de analista para gerente. Então, quando ele sobe, a gente está fazendo uma promoção. Lembrando que isso também é parte, né, de agregar a pessoa, porque a gente vai colocar ou a gente vai pensar em outro cargo para essa pessoa, né? Então, toda vez que a gente está pensando em outro cargo, a gente pensa nisso. Mas, obviamente, o que mais chama atenção na gestão de pessoas, e nesse momento, é a ideia de trazer pessoas de fora para dentro. E todos os cuidados que a gente deve ter e todos os processos que a gente deve ter. Então, a gente vai pensar agora em agregar. Esse é o grande macro processo. Dentro de agregar, a gente tem duas tarefas: recrutar e selecionar. Esse admissão, que está aí como terceiro, é mais protocolar. Eu vou mostrar para vocês documentos que precisam, só para vocês entenderem um pouco das leis que estão envolvidas, do que a gente pode, do que a gente não pode fazer, até, né, para vocês, quando estiverem trabalhando, entenderem o que a empresa pode pedir ou não pode pedir. Bom, então a primeira coisa que a gente vai pensar é selecionar. A gente precisa selecionar pessoas. Quando a gente está selecionando alguém, a gente está querendo que essa pessoa ela faça parte da organização que a gente trabalha, que a gente cuide, que a gente, enfim. Então a gente está buscando alguém para fazer parte. Então é importante que a gente tenha essa ideia de alinhar, que a gente iria alinhar essas duas questões. Bom, a segunda questão, a gente precisa fazer um planejamento, né? Então a gente faz parte, mas para trazer essas pessoas para fazer parte, a gente precisa planejar. E esse planejamento ele precisa ser pensado exatamente porque a gente vai ter um cargo. Então, o que direciona? Para onde é a nossa bússola? Qual que é a nossa visão? É a partir do cargo. O cargo, ele nos dá a dimensão daquilo que a gente vai trabalhar. Então, é a partir do cargo que eu vou selecionar. E a partir da seleção desse cargo que eu vou escolher onde eu vou recrutar. Já vou explicar cada um desses processos. Mas é o cargo que importa. Então, não adianta ser uma coisa assim, a gente sempre fez assim. Não, a gente tem que pensar, será que com esse cargo a gente está fazendo um bom método de seleção e, anteriormente, um bom método de recrutamento? Então, são dois processos. Primeiro a gente recruta, depois a gente seleciona. Recrutar vem da palavra mesmo de recruta, que entra no exército, né? Então, quando você vai para o exército, por exemplo, você passa por um recrutamento, né? E aí você vira recruta, que é aquele que acabou de entrar. Então, essa ideia de recruta, de recrutar, é de você ir num mercado, que seria o mercado de pessoas, né? Às vezes é meio um pouco até ruim falar isso, até antiético, podemos dizer, mas existe um mercado de recursos humanos, se chama assim, né? Esse mercado de recursos humanos tem lá as pessoas e a gente tem que escolher aquela melhor, que vai se adaptar melhor ao cargo que a gente está pensando. E aí é óbvio que vocês têm que levar em conta experiência, é óbvio que você tem que levar em conta especificidade. Então, por exemplo, se a gente está contratando alguém que é advogado, a gente precisa pensar na especificidade dessa pessoa ter a carteira da OAB para exercer a função de advocacia. Se a gente está contratando um médico, precisa pensar em alguém que tenha CRM. Um administrador, alguém que tenha CRA, né? Engenheiro, CREA. Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está olhando o cargo, né? Pessoal do agronegócio, o agrônomo também precisa do CREA, os tecnólogos no nosso instituto, tem o tecnólogo em agronegócio, que também tem
né? Ele também tem a carteira de, de profissão. Então, a gente precisa pensar nisso. Por isso que o cargo é que determina. A gente não pode escolher do acaso, né? E aí a gente tem que alinhar. E esse trio aí, que está aí para vocês na tela, conhecimentos, habilidades e atitudes, é um trio que é super comum, todo mundo usa. Tem vários estudos tentando mudar isso, tentando mostrar, tentando mudar um outro nome, mas vou ser bastante sincero que isso se usa muito ainda e se tem muito essa visão, que é a ideia de conhecimentos, habilidades e atitudes. Sempre quando a gente pensa em RH, quando a gente pensa em gestão de pessoas, a gente pensa no chá, né? Então, a gente chama essa siglinha aí de chá, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, por exemplo, vou usar, vamos pensar num jogador de futebol, né? Para a gente pensar num jogador de futebol, esse jogador ele precisa ter conhecimento tático, né? Entender a função dele no time. Ele precisa ter habilidade, que está relacionada tanto à habilidade que ele desenvolveu durante a base, que ele desenvolveu durante os anos de treinamento, e atitudes. Atitudes, por exemplo, de dormir o tempo que precisa dormir, de descansar o tempo que precisa descansar, de fazer musculação como precisa ser feito. Então a gente pode pensar isso no futebol. No vôlei, a mesma coisa. Então precisa ter um conhecimento do jogo, né? E isso que vai diferenciando os que são ruins, dos que são médios, dos que são bons e dos geniais, né? Isso em todo o campo de conhecimento. Por isso que isso aplica muito, porque você tem o conhecimento, que é aquilo que você tem tanto formal, então que você foi à escola, que você passou por um estudo formal, quanto um conhecimento prático, né? Em determinados cargos, é muito importante a gente levar em conta o conhecimento prático da pessoa, né? Isso também é uma forma da gente analisar da importância. As habilidades, então habilidades a gente pode pensar desde habilidades, por exemplo, com pacote de Office, né? Então, pacote Office, a pessoa saber operar Excel, Word, PowerPoint, como habilidades mais específicas, por exemplo, softwares específicos, CAD, AutoCAD, todas essas questões de software mais específico, ou de habilidades mesmo relacionadas com comunicação, habilidade de raciocínio lógico. Por exemplo, quando quem trabalha com vendas ou na área financeira, a habilidade, né, de pegar aquele conjunto de informações, transformar essas informações dentro de planilhas e tal, e tornar aquilo um conhecimento, né? Tornar aquilo acessível. Então, uma pessoa que, por exemplo, qual que é a função, muitas das funções de um gestor administrativo financeiro? A função dele é pegar aquele bando de informação, que é organizar isso para transformar isso em conhecimento. Então, a gente só vai conseguir tomar decisão estratégica na empresa se a gente consegue, né, pegar as informações e entender como que a gente vai agir nesse mercado e a partir dessas informações. Então, muitas coisas, quem trabalha em micro e pequena empresa, sobretudo, mas também tem grande e média, às vezes a gente toma muita decisão, ou vocês devem ter isso aos montes aí na visão de vocês, as decisões são tomadas no feeling, que a gente chama, nesse sentimento, nessa coisa. Então, esse tipo de decisão, cada vez mais, ele é uma decisão que é uma decisão perigosa, porque a gente precisa ter o maior número de medição possível, o maior jeito da gente medir o que a gente está fazendo dentro de uma empresa. Então, se dá lucro, se não dá lucro, quanto que dá, por que dá, onde está nosso gargalo, esse tipo de coisa a gente precisa compreender, né? E isso é fundamental. Então, a gente tem aí, quando a gente está pensando em selecionar, fazer parte, planejar essa seleção, a seleção ela precisa ser planejada. A gente planeja essa seleção baseada em quê? Em cargo, né? Então, a gente tem que entender o cargo, e esse cargo, ele alinha conhecimentos, habilidades e atitudes. Bom, dito isso, a gente vai pensar numa outra questão, que é o recrutamento. Na verdade, a gente deveria pensar nisso ao inverso. Até peço desculpa. A gente deveria pensar primeiro no recrutamento, depois na seleção. Mas, enfim, o recrutamento, o que a gente vai estar olhando? A gente vai estar olhando possíveis pessoas para entrar naquele cargo, para ocupar aquele cargo. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem um cargo de cozinheiro, certo? Cargo é de cozinheiro ou cozinheira. Muito bem. A gente faz diminuir o zoom da tela
Se eu abrir, eu acho que o... Calma aí. Se eu abrir o... Eu vou abrir o PDF, porque aí não vai zoar. Só um minutinho. Oi, professor, sou eu que pedi. Para mim aqui está cortando as laterais. Eu não sei se é para todo mundo, então tem que verificar Tá. isso também. E agora? Tá? Assim tá bom, eu consigo ler toda a tela. Tá. Isso. Tem erro. Qualquer coisa avisa aí. Deixa eu ver se consigo colocar aqui para apresentação. Aqui corta? Para mim, eu acho que não sei se é a minha internet ou a sua, mas está tendo um delay aí de telas e está cortando. Está cortando as laterais. E se ficar assim, não? Ou corta também? Tá atualizando aqui a tela para mim. Tá cortando. Bom, então tá para todo mundo. Será que é para mais alguém ou é só para mim? Eu tô nessa dúvida. Ah, o pessoal tá falando que tá cortando. Agora também está. Ah, calma lá então. Vamos resolver. Vou abrir de novo e vou fazer um outro esquema. Eu não vou colocar como tela. Beleza, deve ser minha internet, então, pelo que vocês estão falando. Eu creio que sim. Na voz tá normal, mas na imagem tá com delay. Tá, eu vou tentar fazer o seguinte, vamos ver se melhora. Vou parar a apresentação e vou carregar só a janela de apresentação. Vamos ver se melhora. Esse daqui. Deve estar normal agora, né? Para mim, sim. Tá. Normal. Tá, eu vou... Mas pode avisar se acontecer de novo. Tá? Deixa eu só mexer aqui numa coisita. Tá, se cortar, você avisa. Oi, tá indo? Tá sim. Tá, beleza. Beleza. Então a gente precisa, mas se cortar, avisem, não Avisa. tá? Beleza. Então, no recrutamento, a gente precisa entender dos possíveis candidatos e saber desses requisitos. Eu estava usando o exemplo de um cozinheiro ou de uma cozinheira. A gente vai fazer, vagou uma vaga, né? Vagou uma vaga na nossa empresa. Então, a gente vai recrutar cozinheiros e cozinheiras que a gente recruta essa galera passa pela seleção e a gente escolhe o melhor ou a melhor. É essa a ideia, sempre. Recruta um conjunto de pessoas, a gente seleciona essa pessoa, passa por um processo de seleção e, teoricamente, a gente tem que sair dali com o melhor. O melhor em que sentido? Naquele sentido do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Nem sempre quem tem mais conhecimento é o melhor, nem sempre quem tem mais habilidade, por exemplo, técnica, é melhor, e nem sempre quem tem atitude só, ou seja, a pessoa é muito proativa, é o melhor. A gente precisa entender o quanto a gente quer dessa relação. É uma relação meio complexa, não é muito fácil da gente entender. É uma relação entre a pessoa ter um conhecimento, ela ter habilidades técnicas e ela ter atitudes. Atitudes é exatamente essa forma dela aplicar esse conhecimento, essa habilidade num cotidiano organizacional, né? Então a gente precisa saber esses requisitos. E aí, por exemplo, falando ali do cargo de cozinheiro ou de cozinheira, não adianta nada a gente falar assim, olha, fizemos um recrutamento, foi show, vieram 100 candidatos e candidatas. A gente vai falar, ótimo. Dos 100 candidatos e candidatas que vieram, quais efetivamente poderiam ocupar a vaga? 10. Então não foi bom, porque a gente gastou dinheiro para avaliar 90 que não poderiam ocupar a vaga. Por isso que o recrutamento é importante. A gente já direciona quem a gente quer. A gente já sabe de onde que vai vir. Então, o recrutamento é esse jeito de informar. Eu vou informar para o Júnior, vou informar para o Alan, para a Raíra, para a Fernanda, para o Leandro, para qualquer pessoa que queira aquela vaga. Só que eu tenho que saber onde eles estão. É isso. Então, vamos supor
que a gente vai ter uma vaga de nível alto. Nível alto que a gente considera é um nível, né, hierárquico alto. Então, eu não vou poder, por exemplo, numa vaga de nível hierárquico alto, de diretoria, de gerência, de alta gerência, eu não vou colocar um cartaz numa rodoviária. Ah, professor, por quê? Não sei das contas. Porque meu público-alvo frequentemente não vai estar passando ali. O público-alvo para alta gerência. Por quê? Eu estou pensando em gente com ensino superior, eu estou pensando em gente que, teoricamente, tem menos chance de estar na rodoviária, por mais que isso, às vezes, doa da gente falar, né? Porque é meio segregação social, mas, na verdade, é um processo, é uma técnica. Então, onde eu vou... Agora, se eu quiser um cargo que é um cargo de nível hierárquico mais baixo, provavelmente eu vou, na rodoviária, encontrar as pessoas que usam transporte público e que provavelmente são pessoas que estão nessas condições de assumir esse cargo. Entenderam? Então, aonde a gente vai achar. Por exemplo, quero um empregado ou uma empregada que está começando, que está aprendendo, que está nesse começo. Inclusive, melhor para mim seria um estagiário ou uma estagiária. Ótimo. Eu não vou fazer o meu recrutamento, por exemplo, numa rede social que tenha, por exemplo, um alto escalão ou pessoas formadas. Por exemplo, eu não vou no CREA falar que eu estou buscando estagiário. Por quê? Porque, teoricamente, quem está no CREA já é uma pessoa formada que já está pagando ali a parte do órgão de classe, né? Do conselho regional. Então, não faz sentido, tá vendo? É essa estratégia que é importante. Né? Onde, se eu estou querendo pessoas que vão ocupar um baixo nível hierárquico, no sentido de essas pessoas, a gente está buscando ali com essas pessoas, né? Esses cargos que, teoricamente, não têm muitos requisitos de educação formal, nem nada disso, eu vou onde passa mais gente, onde tem mais público, porque é exatamente ali que eu vou encontrar essas pessoas. Se eu vou querendo cada vez cargos mais complexos, etc., eu vou em cargos em locais, eu vou escolher locais mais específicos para anunciar esse meu cargo. Vocês vão contratar um médico para a empresa de vocês, ou uma médica. Frequentemente, vocês fazerem um recrutamento, por exemplo, num local público de grande passagem de pessoas, tipo uma rodoviária. Eu falo rodoviária porque no interior a rodoviária é o lugar que mais passa gente. Não vai, teoricamente, a gente não vai achar muito médico ali, ou muita médica. Não é um local interessante para a gente fazer. Né? Então, é isso, a gente precisa saber dos requisitos para entender onde a gente vai comunicar. O recrutamento, ele é importante porque ele é comunicação da empresa, ele é essa comunicação, né? E aí a gente, entendendo os possíveis candidatos, sabendo dos requisitos, a gente vai ter exigências, né? Então, o que a gente exige? A gente exige um nível de formação, a gente exige que fale inglês, a gente exige que fale espanhol, a gente exige que tenha determinadas habilidades, enfim, a gente vai conseguir desenhar as exigências. Perfeito. E aí a gente vai fazer uma descrição precisa do que a gente precisa, né? Essa descrição precisa ajuda a gente a recrutar. Então, por que a gente frequentemente faz um recrutamento? Porque a gente vai aumentar o quadro de funcionários, né? E a gente aumenta esse quadro de funcionários frequentemente quando ocorrem demissões, né? Então, na verdade, vejam, não é bem aumentar, porque se a gente demitiu, a gente vai estar só colocando outra pessoa no lugar. Né? Mas as demissões, as pessoas saem, os cargos ficam vagos, a gente precisa preencher os cargos. Nas mortes acontecem as mesmas coisas, na aposentadoria, na transferência ou na promoção. É sempre o momento que vagam vagas. O Estevam chegou aí, mas o Marcos já foi. Oi, Estevam. Oi, Estevam, tudo bem? Marcos, eu combinei com ele de terça-feira de novo, ele se confundiu, ele falou.
É, né? Então aí a gente ficou mais tranquilo, é assim mesmo, acontece. Eu falei para ele entendeu também super tranquilo. Falei na terça-feira que a gente conversava e que estava tudo certo e que a gente colocava em ordem essa matéria de hoje e da próxima semana. Aí ele entendeu e Então, peguei o telefone. o que deu certo agora é que o outro surdo que eu estava interpretando agora, ele saiu da reunião. Enquanto eu estava conversando com o professor Elaine, ele saiu da reunião e não ia voltar. Eu falei, opa, é a hora. Aí já desconectei lá e já vim para cá. Não, obrigado. E eu peguei o telefone também dele e a gente eu comunico agora ele com antecedência para confirmar se ele vem, se ele não vem, aí a gente vai ter essa certeza também. E ele mesmo mencionou que não viria hoje, que iria para uma outra aula daquelas 5 que ele fez As a inscrições. matrícula. Mas então ele saiu, ele desconectou? Conectou. Ah, tá. Eu falei que ia começando e que se por ele tudo bem, da gente terça-feira a gente retoma essa aula e as outras. Ele falou que tudo bem, aí eu falei que era melhor também. Daí eu falei, se você quiser tentar fazer leitura labial, qualquer coisa, fica à vontade, mas parece que ele tem bastante dificuldade assim, então É porque às vezes fica pode pequeno, ser, né? e talvez até a internet dele, não sei como é que tá também, né? Mas tranquilo, continua a aula aí. Um abraço para vocês aí, então. Beleza, Até obrigado, a tá? próxima. Boa aula, tchau, tchau. Valeu. Bom, então, quando a gente está pensando em recrutamento, o que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar as necessidades, o que a empresa precisa, né? O que a organização precisa, analisar as funções. Quando a gente analisa essas funções, a gente quer um operador de máquinas ou uma operadora de máquinas, a gente levanta a necessidade. Tal setor precisará de um operador ou de uma operadora de máquinas. Os RHs das empresas grandes, como eles funcionam cada vez mais? Eles funcionam no jeito que a gente fala de assessoria. O que é a assessoria? Eles fazem o seguinte: você tem um setor específico, por exemplo, o setor de produção, ele quer um operador de máquina. Muito bem. O setor específico, ele está buscando um operador de máquina. O RH, ele entra como assessoria. Quem vai trazer o perfil adequado, quem vai trazer essas coisas, é o pessoal, do, o pessoal específico, o pessoal da produção. Pois não, Gabriela? Professor, eu tô com uma dúvida. Eu enviei o e-mail, mas eu acho que não deu tempo de você responder. Eu não tô conseguindo assistir às aulas nos horários ao vivo. Essas aulas ficam gravadas? No Moodle, já estão lá da semana passada e dessa vai gravar e vai para lá hoje. Tá, e para contar a minha presença, tem alguma atividade que eu faça para entregar? No Moodle, atividades semanais. Toda semaninha uma atividade, ela vale presença e vale nota. Tá bom, você pode me enviar, por favor, o link do Moodle? Que eu não recebi. Posso. É esse link aqui, ó. Vou colocar no chat, tá? Seguinte, se você tiver ainda dificuldade de acessar, você tem que fazer um primeiro acesso, tem que acessar pelo swap, etc. Você me deixa teu nome aqui, que eu envio de novo o e-mail para você, eu replico o e-mail que foi. Pode ser que esse e-mail caiu na sua caixa de spam, provavelmente. E lá tá explicando como você faz o primeiro acesso, como que você entra, como que você tem que fazer lá para criar uma senhazinha e tal, para você conseguir acessar. Então, você precisa ter esse e-mail do primeiro acesso. Deve estar no seu spam do seu e-mail, que você colocou lá na Tá, inscrição. Dá uma tá. olhada. Se você não achar, Tem algum grupo do WhatsApp, alguma coisa assim? não temos, podemos fazer, não temos. Eu vou criar um link e coloco lá no Moodle um link de entrar no grupo. E já coloco depois ele aqui também. Aí, se você quiser deixar o teu telefone também, eu vou colocar o meu telefone, melhor, e você no, me envia o teu número, e aí eu crio o grupo, e aí eu coloco para todos os outros aqui um link para vocês clicarem e entrar no grupo. Né? Acho que é mais fácil do que eu ficar pegando. É que Mas aí, como você não está com acesso ao Moodle, pode falar. É que, como tá batendo com o meu horário da faculdade, eu não consegui entrar em nenhuma aula ainda.
Fica sussa. As 3 primeiras semanas eu tô deixando em aberto exatamente para as pessoas que estão se acostumando a entrar, a conseguir se organizar. Mas depois, na 4ª semana em diante, aí a gente vai ter um prazo de 1 semana para entregar, tá? Então, tipo, eu Bom. dou uma aula, 1 semana depois entrega. Até 1 semana depois entrega a atividade, Tá bom, então. tá? Mas fica tranquilo. E aí, tenta entrar no Moodle, isso é o mais importante, porque você vai conseguir tudo que a gente está fazendo aqui por lá, porque essa aula vai ficar gravada lá e etc. Beleza, então. Obrigada. Tá bom? De nada, qualquer coisa aviso. Bom, então, a gente precisa levantar as necessidades, analisar as funções, identificar o perfil, determinar o método de seleção, identificar a região de recrutamento e definir os veículos de comunicação. O que a gente está dizendo aqui, então? Como eu disse para vocês, precisamos de um operador de máquinas ou uma operadora de máquinas de produção. Então, a gente levanta essa necessidade chega para o RH. Então, vamos dizer lá, a Keila trabalha na RH, chega um e-mail para ela. Departamento de produção precisa de um ou de uma operadora de máquinas. Perfeito. A Keila, se ela está numa empresa organizada, ela já tem uma ficha de descrição desse cargo lá. Ó, esse cargo é assim, é assado, ele precisa disso, ele precisa daquilo. Enfim, já tem todo um começo aí para ela começar o trabalho. Aí, ela vai, comenta lá com quem está demandando, com o setor de produção, eles identificam o perfil. Ó, a gente precisa que seja uma pessoa assim, assada, que tenha um curso, que tenha CNH, que, enfim, define lá as exigências que estão relacionadas à função. Aí eles vão determinar o método de seleção. Poxa, para operar máquina, a gente precisa de alguém com experiência, é interessante que essa pessoa já tenha operado, já tenha trabalhado numa linha de produção parecida. O nosso método de seleção será análise de currículo e um teste aqui na produção para ver se anda legal. Perfeito, tá identificado. Aí eles vão identificar a região de recrutamento. Por exemplo, a empresa fica em Avaré. Muito bem. Eu não vou recrutar um pessoal lá de, sei lá, de São Paulo, capital. Ah, mas por quê? Porque tem questão de vale transporte, porque fica inviável, né? Vamos pensar, uma vaga fica inviável. Se fosse uma coisa muito específica, aí a gente começa a chamar de mais longe. Mas como é uma vaga que, teoricamente, a gente consegue ocupar ela, então a gente vai fazer um recrutamento na região de Avaré. No máximo, nas cidades da região. Cidades ali bem próximas, 20 quilômetros, 30 quilômetros, que é a região aqui, né? E aí, beleza. A gente consegue fazer aí nesse esquema. Ah, mas uma pessoa que vem de muito longe, talvez não seja interessante. Por isso que é importante o recrutamento. O recrutamento é a forma que a gente vai procurar. Onde a gente vai procurar essa galera? Né? E aí a gente vai definir o veículo de comunicação. Pô, a gente vai fazer um cartaz, a gente vai usar um Facebook, a gente vai usar um Instagram, a gente vai usar uma revista, a gente vai anunciar na rádio, a gente vai... O que a gente vai fazer? Onde a gente vai comunicar? Usar o LinkedIn, que é muito importante, conforme, né, os cargos, sobretudo em empresas de tecnologia, etc. Todo o recrutamento, toda a seleção já é feita pelo LinkedIn, né, via LinkedIn. A gente vai ter uma atividade específica de vocês criarem LinkedIn e tudo, mais para frente, né? Então, o que a gente está buscando com esse tal do recrutamento? A gente está querendo atrair candidata, qualificada para a organização. Não adianta a gente atrair muita gente. O que é o atrair muita gente? Vai demorar mais para a gente fazer a seleção e, frequentemente, a gente está atraindo gente que, teoricamente, não preenche aqui, ó, se a gente voltar, não preenche esse perfil adequado. É aí que está uma chave, entendeu? O perfil, ele precisa ser muito bem definido, porque não adianta a gente atrair uma galera, poxa, veio gente de todo lugar, e a gente não consegue, essa galera não serve. Porque não tem lá os conhecimentos, habilidades e as atitudes que a gente procura, ou porque não preenche mesmo o perfil que a gente quer para o cargo, né? Então, por isso que o recrutamento é importante. Perfeito. Então, o que é esse recrutamento? Ele é a oferta de oportunidade de emprego, né? A gente está ofertando uma oportunidade de emprego. Bom, ele pode ser de 3 formas: interno, externo ou combinado. Interno, nós vamos recrutar alguém que já trabalha com a gente. Então, ou seja, surgiu uma vaga de gerência. A gente vai recrutar a galera que está ali já trabalhando naquele setor
e quem pode ocupar a vaga de gerência. Isso é interno. Não vai vir ninguém de fora da empresa para trabalhar com a gente. Recrutamento externo, é o contrário. Vai vir alguém de fora que não trabalha ainda na nossa empresa e que vai começar a trabalhar na nossa empresa ou na nossa organização. E o combinado a gente vai tentar dos dois jeitos, tanto interno quanto externo, né? Então, que basicamente a gente tem que entender, a gente pode recrutar internamente ou a gente pode recrutar externamente, ir para campo, ir para o mercado para recrutar. Beleza, então, interno, por funcionários promovidos ou transferidos, então a gente pode pegar a vaga e ocupar ela com gente que a gente está promovendo, ou seja, está vindo de um nível hierárquico mais baixo e vindo para um maior, ou a gente está transferindo de um mesmo nível hierárquico, lembre-se, é proibido por lei a gente fazer isso aqui, ó. Pegar de um cargo superior e colocar num cargo inferior. Isso é proibido. Não pode. A gente sempre promove ou transfere. Nunca a gente rebaixa. Isso é proibido, né? Por lei. No recrutamento interno, então, a gente utiliza o quadro da empresa, o quadro organizacional. Quais que são coisas que são interessantes? Os candidatos já são conhecidos, afinal, eles já trabalham conosco. Eles já passaram por teste, por treinamentos e foram avaliados. Fernanda, não pode. Frequentemente, o que acontece? Às vezes, por exemplo, a empresa coloca alguém num cargo acima, mas a pessoa não desenvolve legal. Daí a empresa faz o quê? Volta ela para o mesmo cargo que ela tinha, mas não registra isso. Tem que continuar pagando o salário do cargo que era acima, tem que continuar pagando todos os benefícios do cargo superior. Não pode voltar. Por isso que muitas vezes no mercado, quem já atua em empresa sabe o que acontece. Você, às vezes, está lá, vai receber uma promoção. O que as pessoas falam? Poxa, Fernanda, a gente trabalha 3 meses aí para ver se você se adapta, né? Sem a gente ainda fazer nenhuma formalização dessa sua promoção. Não, transferidos, Alan, pode ser no mesmo nível. Você pode ser transferido, por exemplo, eu sou analista de marketing e vou ser transferido para ser analista de RH. Analista é o mesmo cargo, é o mesmo nível hierárquico. Isso é o que a gente chama de transferência. Ou, por exemplo, gerente de banco, isso acontece muito, né? Gerente de banco, a pessoa é gerente de banco aqui em Cerqueira César e do nada ela é transferida como gerente de banco em Sorocaba. Agora, uma coisa que não acontece. A pessoa é gerente de banco em Cerqueira César, ela é transferida para ser gerente regional em Avaré. O pessoal não gostou do trabalho dela, quer que ela volte a ser gerente de banco em Cerqueira César. Tudo bem, ela pode voltar a ser gerente de banco em Cerqueira César, mas ela ganhará como gerente regional. A gente não pode fazer o inverso, não pode subir e diminuir o salário dela. Então, o que o mercado faz frequentemente? Fernanda, vamos testar a Fernanda como gerente. Fernanda entra, trabalha 3 meses como gerente, e aí a empresa formaliza, né? Faz como se fosse uma experiência ali dela nesse cargo. Muitas empresas, já acompanhei, já dei consultoria, muitas empresas fazem de transferir, de fazer isso logo, e aí, né, não pode voltar. Aí manda embora, que aí são muitos custos. Custos de mandar a pessoa embora, custos de treinar pessoas e custos de trazer outras pessoas para ocupar o cargo que a gente mandou embora. Professor, mas isso vale apenas no nível salarial, você diz, né? Não de função. Por exemplo, não pode diminuir um funcionário para um cargo de menor valor e pagar o menor valor, mas ele pode ser contratado hierarquicamente falando, no nível médio, digamos, tipo um coordenador, e acabar fazendo uma função de operação de baixo nível hierárquico, por exemplo, mas ganhando aquilo mesmo que ele estava. Pode dar assédio. Nossa, se você entrar na justiça, dá assédio moral, porque teoricamente você está desviando a sua função e tornando a pessoa... Entendi. Você está fazendo uma função inferior do que a dela, entendeu? Então, nossa, porque isso acontece. Isso está acontecendo comigo, eu jamais imaginei que isso não pudesse acontecer. Acontece muito. E frequentemente é até uma tática que a empresa usa para forçar a pessoa. E, às vezes a empresa faz para forçar a pessoa a pedir demissão, né? Tipo, a pessoa aí não gosta do que ela faz. Sim, entendi. Obrigada. Nada. Já valeu a aula pelo aprendizado. Mas dá assédio moral, sim. Já vi casos também.
Então, os candidatos já são conhecidos, já passaram por testes, treinamentos, foram avaliados, né? E eles, quando a gente faz um recrutamento interno, a gente está mostrando para a pessoa que a gente quer um desenvolvimento de carreira profissional dentro da organização. Quando a gente vai para o recrutamento externo, né? Então, ou seja, a gente vai trazer alguém de fora, pessoas externas, a gente precisa pensar, enquanto empresa, enquanto organização, que vai um tempo até essa pessoa conhecer a empresa, conhecer a organização e trabalhar num nível de produção médio como os outros, né? Os nossos candidatos, eles são desconhecidos por nós, ou seja, frequentemente, a não ser que já trabalharam há um tempo atrás, ou a não ser que já passaram por outros testes nossos, frequentemente eles são desconhecidos, então a gente precisa testar e avaliar eles, e a gente está indo atrás de oportunidade oferecida no mercado, né? Então, isso é um recrutamento interno, isso é um recrutamento externo. Vantagens do recrutamento interno. A gente aproveita membros da organização, a gente motiva e encoraja o pessoal, afinal de contas o pessoal fala, poxa, se eu continuar aqui firme, quem sabe eu posso ir nessa vaga. Eles aproveitam as pessoas. A gente incentiva a permanência e fidelidade, então a pessoa sempre ela vê que as vagas que surgem, as pessoas que estão lá dentro, elas estão sendo aproveitadas. É ideal para situações de estabilidade e pouca mudança. O que é isso? É ideal para empresas que trabalham em situações mais tranquilas. Não são empresas de inovação, por exemplo. Não são empresas que estão atuando com desenvolvimento de coisas, que precisam de gente com ideias novas, etc. Isso aqui, o recrutamento interno, ele é sempre bom quando a gente está falando de empresas maiores, empresas mais que estão buscando... Maiores não necessariamente, pode ser pequeno também. Pequenas também é muito bom. Por exemplo, às vezes a gente conhece em cidade pequena pessoas que trabalharam a vida inteira no supermercado. Que o supermercado é o nosso ponto de encontro em cidade pequena. Então, você sabe que aquela pessoa trabalhou a vida inteira ali, você conhece, ela te conhece. Então, olha como isso é importante para a estabilidade até de você fazer a compra. Você, enquanto cliente, você fala, poxa, eu vou comprar naquele lugar porque eu conheço as pessoas, né? Então, cria isso, sobretudo em cidade pequena. Os candidatos já são conhecidos e é mais barato. Por que é mais barato? Porque, teoricamente, a gente não precisa fazer muito teste. A gente já conhece as pessoas, né? Agora, ele é ruim para quê? Porque ele pode bloquear novas ideias e experiências. Ou seja, quem está trabalhando ali na nossa empresa está acostumado com a cultura, com o jeito que a gente trabalha, com o clima da empresa. Então, frequentemente, essa pessoa não vai ter ideias muito fora da caixinha, muito fora do nosso ambiente, né? Ele favorece a rotina e ele conserva a cultura organizacional, ou seja, as pessoas continuam ali com a cultura. Então, a gente não promove muitas mudanças. E aí, o externo é um pouco diferente, é um pouco o inverso disso, né? Quais são os pontos positivos? A gente traz novas perspectivas para a empresa, poxa, gente nova, ideia nova, uma galera que consegue pensar coisas que a gente não pensava, né? A gente aumenta o capital intelectual, ou seja, novos conhecimentos e habilidades. Então, por exemplo, a Raíra vem trabalhar na empresa que ela nunca trabalhou, ela traz novos conhecimentos, ela traz novas habilidades das outras experiências que ela teve, isso é importante, enfim. E a gente renova essa cultura organizacional, então as pessoas estão sendo renovadas, né? Qual o ponto negativo? Pode afetar negativamente a motivação dos funcionários, que fala, poxa, essa galera não está nos ajudando, né? Tipo, por que eu vou trabalhar aqui se quando surge uma vaga legal, eles vão buscar gente de fora, né? Então, pode afetar essa parte motivacional. Reduz a fidelidade, porque a pessoa fala, já que ele traz gente de fora, quando eu tiver oportunidade de fora, eu também vou. Gera custos, a seleção é o principal custo, né? Recrutamento, seleção. Tem um tempo para socialização, então, óbvio, se você trabalha num lugar, até você entender as siglas, entender os processos, os sistemas, tudo que esse lugar usa, vai um tempo, isso a gente chama de socialização. E um tempo mesmo de relação com as pessoas que você trabalha, ganhar confiança, se sentir acolhido, esse tipo de coisa é super importante. E ele é mais custoso, mais oneroso, mais demorado e mais inseguro, né? Por quê? Mais custoso porque a gente tem que fazer recrutamento de seleção externa. Oneroso está relacionado a isso, né? Demorado exatamente por causa do tempo. E
Inseguro, porque a gente não conhece as pessoas, né? Já que a gente não conhece as pessoas, torna mais inseguro, ou seja, o tiro está saindo mais no escuro. Essa é a ideia. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora são técnicas. Como que a gente pode fazer recrutamento, né? Frequentemente recrutamento externo. Recrutamento interno, o que a gente usa? Frequentemente, o e-mail da empresa. Então, a gente manda o e-mail, ó, oportunidade. Imprime a oportunidade, coloca ali no mural da empresa, em algum lugar da empresa, ou chama as pessoas que a gente acredita que possam ocupar aquela vaga para uma reunião. Frequentemente, o interno ele é muito mais simples da gente fazer o recrutamento, porque a gente está buscando gente ali de dentro. Agora, quando a gente vai para fora, o que a gente faz? Recrutamento externo. A gente pode anunciar em jornal, a gente pode anunciar em revista, cada vez menos se usa isso, né? Por causa do acesso mesmo, as pessoas não leem mais, cada vez menos pessoas leem. Então, vamos pensar aqui que a gente pode falar de jornal ou revista online, né? Então, aí pensar nisso pode ser interessante. Agências de recrutamento, muita gente usa, que a agência de recrutamento ela vai fazer todo o processo, ela te entrega frequentemente, te entrega lá o candidato ou a candidata final, ó, ou o final, ou 3, 4, só para você escolher. Frequentemente a gente usa quando é muita gente, e aí não temos estrutura de gestão de pessoas para contratar. Vamos dizer assim, tem uma empresa de 20 pessoas, e a gente vai ampliar muito, a gente vai sair de 20 e vai para 80. Muito bem. As 20 pessoas divididas, 5 lá trabalham na gestão de pessoas. Então, não vamos dar conta de fazer esse recrutamento nessa seleção. Aí, contrata uma agência de recrutamento e seleção, frequentemente ela cobra por candidato, ela cobra, enfim, tem vários jeitos, tem muita gente que faz, e depende da região e tal. Mas, basicamente, você está terceirizando o seu trabalho, você contrata um serviço para alguém fazer esse trabalho, né? Cada vez é comum mais isso. E tem também um campo de trabalho aí, né? De vocês, talvez, atuarem como recrutadores e selecionadores. Frequentemente, essas agências têm psicólogos envolvidos, né, para ajudar nesse processo. E nos cargos muito acima, aí nós estamos falando, tipo assim, de diretor de multinacional, etc., a gente chama de headhunter. Não sei se vocês já ouviram isso. Head, em inglês, alguém manja o que quer dizer head em inglês? É assim que escreve, escrevi no chat para vocês. Hunter é caçador e head é cabeça. Os headhunter, eles são aquelas pessoas que eles atuam com a seleção de pessoas altamente qualificadas. Altamente, assim, tipo, a Ambev vai mudar de diretoria. Daí a gente quer um CEO ou uma CEO para a Ambev. Magazine Luiza. Então, são só empresas que estão na Bolsa de Valores, são empresas gigantescas. Aí tem essa figura do headhunter. Ele vai buscar, ele atua nesse meio, assim. Então, não é uma vaga que qualquer um pode, né? Não é uma vaga, por exemplo, a Magazine Luiza, a Luiza Trajano lá, a presidente, vai aposentar, vamos dizer. Aí ela vai abrir a vaga dela. Ela não vai pôr um cartaz em cada loja dela e falar, ó, a vaga de presidente do Magazine Luiza está aberta. Não é assim, né? Precisa ser gente que já trabalha há muito tempo nesses altos escalões dessas grandes empresas. E aí tem essa figura também do headhunter. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar um monte de gente relatando como que é esse trabalho. É bem interessante. Escolas e universidade, né? Vocês, por exemplo, estágio que a gente falou, você vai em escola e universidade, às vezes você quer pessoas novas que estão começando ou que estão com conhecimento ali muito fresco na cabeça, no sentido, por exemplo, técnico, né? Então, vai na escola e fala, olha, eu quero um técnico em informática, porque eu entendo que se eu pegar esse profissional logo saindo da escola, eu consigo fazer com que ele se adapte melhor para a minha organização, enfim. Cartazes ou anúncios, ainda se usa bastante. Indicação, esse ainda é o jeito mais utilizado, 90%. Ou seja, quem trabalha na empresa indica outra pessoa que conhece para trabalhar, para ocupar o cargo. Isso é importante. Por que as empresas usam muito isso? Porque essa indicação ela vem com uma chancela. Tipo, se o Gustavo está indicando, então, se der algum problema lá na frente, a gente chega no Gustavo, pô, você indicou o cara, indicou a cara, e aí?
né? Deu problema, você não falou, não garantiu, né? Então, cria essa relação social que, às vezes, muitas empresas usam, as grandes também. Então, isso aqui ainda é um jeito que super se utiliza, sabe? Banco de dados, frequentemente é banco de currículos, né? As pessoas vão deixando currículos lá, não tem vaga por enquanto, mas aí organiza os currículos, quando a vaga abrir, chama o currículo dessas pessoas que deixou lá, ou banco de dados da internet, alguma coisa assim, né? Venha trabalhar conosco, os sites das empresas têm muito isso. Aí você deixa lá, isso você está alimentando esse banco de dados deles. E o LinkedIn, que é uma rede profissional, né? Então, ela funciona mais ou menos assim, o jeitão do Facebook, mas ela é uma rede profissional. Então, lá você não vai postar foto do churrasco da família, do seu pet, não é foto disso, né? Você vai postar coisas profissionais, é essa a ideia. Então, a Keila assumiu um novo projeto, ela vai lá, põe uma foto do projeto, diz mais ou menos o que é o projeto, e aí tem as mesmas funcionalidades, curtir e tal, comentar, os chefes, ou ex-chefes, ou ex-chefas, podem comentar, tipo, no teu perfil, já trabalhei com o Gustavo, muito bom, e aí isso dá recomendação, e as empresas publicam vagas lá também, né? LinkedIn é muito interessante, quem tá fora, não fique, é bem legal de usar e faz parte. E dá para escrever coisa, artigo, essas coisas e tal também. Tinha uma época que eu usava mais com os alunos, vou ser bem sincero. Eita. Vamos lá. Cliquei errado aqui. Bom, então isso aqui são técnicas. Guardem bem isso, porque isso aqui vocês vão usar na tarefa. Vocês vão ter que usar uma técnica de recrutamento, tá? Quando eu falar técnica, é alguma dessas daqui. Podem até achar outras, mas mais ou menos estão todas aqui dentro, tá? Então, qual que é o fim do recrutamento? É o candidato preenchendo a proposta de emprego ou apresentando o currículo, né? O fim do recrutamento é esse candidato que entra no processo. Porque quando ele preenche ou uma ficha, ou ele entrega o currículo, a gente já está começando a seleção. Então, o recrutamento é buscar essa pessoa que está aí, e fazer com que essa pessoa tome a atitude, sei lá, de fazer um currículo, de imprimir um currículo, de entregar um currículo, ou de entregar uma ficha, às vezes tem empresa que usa ficha, né? Você faz a ficha, preenche a ficha, já com algumas informações mais chaves, que às vezes as pessoas não colocam no currículo, e, puf, entrega. Esse processo de recrutamento. Entregou, foi para o RH começa a analisar teu currículo, é seleção. Então, a seleção, a gente tem que escolher o melhor candidato. E o melhor candidato, como eu disse para vocês, não é frequentemente quem estudou mais, não é frequentemente quem tem mais habilidade, não é quem tem mais atitude. É um misto, a depender do cargo. Por isso que o cargo é importante, porque é o cargo que guia isso, né? Então, a gente vai escolher a pessoa que ela alcança os critérios de seleção para a posição que ela vai. Então, qual que é a ideia também? Não adianta eu colocar uma pessoa numa posição hierárquica B, se ela sempre trabalhou com A. Frequentemente, ela vai criar um ambiente que ela não vai estar satisfeita, né? Em alguns casos só que dá para fazer isso. Não adianta eu pegar uma pessoa que tem muito conhecimento e colocá-la numa posição inferior. Isso não é uma seleção bem feita. Por que não é uma seleção bem feita? Porque a gente vai estar criando um ambiente não necessariamente legal. Não necessariamente essa pessoa vai estar, né? Diferente se a pessoa está mudando de área, às vezes a pessoa está fazendo uma transição de carreira e ela assume uma posição mais baixa, porque ela está numa outra área, enfim, pode acontecer. Mas isso tem que estar nas relações, aí, em como a gente está pensando. Então, não adianta, por exemplo, não quer dizer que a empresa fez uma seleção boa se ela contratou uma engenheira para fazer trabalho, sei lá, de estagiário. Não vai ser legal. Essa pessoa vai estar querendo sair logo. Então, vai trazer mais custo para a gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não necessariamente a seleção é aquele mais estudado. Isso tem muitas empresas erram nisso. Contratam uma pessoa com muita coisa e aí aquele cargo não é para ela. Não é um problema ela ter estudado muito, óbvio que não. Mas o cargo pode ser um problema para ela, porque ela não está para preencher esse cargo, né?
E aí, para a gente colher informações sobre o cargo, o que a gente faz? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, que é descrever e analisar o cargo. Então, a gente precisa descrever o cargo, o que faz, quais são as funções, etc. A gente pode colocar, existem algumas técnicas. Técnica do incidente crítico. O que é isso? A gente vai, analisa um cargo e fala assim, uma pessoa que é tida como um ótimo profissional, ela faz isso, isso e isso bem. Uma pessoa que é tida como um péssimo, ela faz isso, isso, isso mal. E aí a gente pensa no cargo sobre o que é muito bom e o que é muito ruim. O mediano a gente tira. E a partir daí a gente pensa em como analisar esse cargo, em como fazer a seleção desse cargo. Então, ou seja, para um vendedor muito bom é aquele que tem uma baita capacidade de comunicação, tem uma baita capacidade técnica ali de venda mesmo, e é muito ruim aquele vendedor chato e aquele vendedor que não tem noção de como abordar o cliente. Muito bem. Aí eu pego isso e penso na seleção. Então, o incidente crítico é 880, sabe? A gente não quer médio, a gente quer o muito bom e o muito ruim. Requisição de pessoal, então, ou seja, a Keila está lá no RH, chega a requisição vem lá da produção. A demanda, a requisição já está lá escrito, eu quero um funcionário ou uma funcionária assim, 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 assado, com isso, 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 isso. A requisição é um documento já preenchido. Vamos dizer que a gente não tem esse cargo na empresa. Como que a gente vai fazer a requisição dele? A gente analisa no mercado. Vamos no concorrente, pergunta para o concorrente, conversa com o pessoal da área e vai ali desenhando mais ou menos a partir do que a gente ouve, das experiências que a gente quer para aquele cargo. E se a gente não conhece ninguém que tem esse cargo, a gente não consegue conversar com ninguém, a gente faz uma hipótese. Acho que o cargo precisa disso, acho que precisa daquilo, que vai fazer isso, como vai fazer aquilo. Então, pensem bem. A gente pode descrever e analisar o cargo quando a gente conhece, tem vários exemplos na internet disso. A gente pode fazer incidentes críticos, ou 8 ou 80, então a gente vê o que é muito bom e o que é muito ruim, tira o médio, e aí faz a definição do que a gente vai contratar. A gente pode fazer uma requisição de pessoal, que é um documento que já vem dos setores, tudo bonitinho, o que a gente vai precisar. A gente pode analisar o cargo no mercado, não temos o cargo na empresa, vamos numa outra empresa e analisamos como que esse cargo trabalha lá e fazemos a lista de requisitos. E a gente pode fazer uma hipótese de trabalho quando a gente não tem a mínima noção do que o cara faz ou o que a cara faz. Então a gente precisa fazer uma hipótese, começa a achar na internet, começa a fazer isso e faz lá mais ou menos uma hipótese de como essa pessoa vai trabalhar. Isso aqui a gente colhe informação para desenhar um cargo, né? Então isso é importante, porque a partir do cargo a gente traça as estratégias de recrutamento e de seleção. Técnicas de seleção. Isso aqui é bastante importante, guardem na cabeça, porque isso a gente vai usar também na tarefa. Como que a gente pode fazer uma seleção? Entrevista, o mais clássico. Essa entrevista pode ser dirigida, ou seja, eu tenho lá um roteirinho, 20 perguntas, vocês respondem, e a seleção é assim. Pode ser livre, fale sobre, converse sobre, explique sobre, conte-me um pouco, quando a gente quer abordar mais coisas, pegadas psicológicas e tal, entender. A gente pode fazer provas de conhecimento ou de capacidade, concurso público é isso, vestibular é isso, prova de conhecimento ou de capacidade. Provas gerais ou específicas, a gente pode fazer provas de conhecimentos gerais, perspectivas mais gerais, ou específicas, né? Habilidades, alguma coisa, por exemplo, vamos contratar alguém para a nossa área nova, internacional. Nossa área internacional vai trabalhar na América Latina. Então, a gente pode fazer uma prova de espanhol, né? Ou pode fazer uma prova de conhecimento específico que a pessoa responda em espanhol. Então, ainda a gente vai tornando isso mais complexo. Ou, por exemplo, a gente pode misturar, fazer uma entrevista de seleção em inglês, que é super comum. Testes psicológicos, né? Então, o teste psicológico, a gente vai medir o desempenho da pessoa em algumas situações e nós vamos comparar isso com as médias que os próprios testes têm. Isso quem faz, frequentemente, tanto testes psicológicos quanto testes de personalidade são psicólogos, né? Precisa ter registro no conselho para aplicar. Então, por exemplo, entre testes psicológicos, a gente vai pensar em capacidade de concentração, algumas capacidades cognitivas, alguns comportamentos, a gente tem uns testes, e aí a gente compara com
esses testes ele vem como se fosse com uma medida, dizendo assim, a pessoa que tirou tanto aqui, ela tem tal capacidade, a pessoa que tirou tanto aqui, ela tem tal, e aí a gente consegue fazer essa análise. Teste de personalidade, a gente já vai muito mais para os padrões de pensamento, formas de sentir, de agir, né? Pensando que a personalidade é isso, é essa forma que a gente sente, o jeito que a gente pensa, tudo isso. E isso é complexo, é gradual, a gente está construindo durante toda a nossa vida, né? Então, a gente pode ter revelar ali uns traços ou aspectos da personalidade, no sentido, a pessoa é mais introvertida ou mais extrovertida? É mais falante ou menos falante? Ela tem como que ela lida com a raiva, como ela faz a comunicação, tudo isso a gente consegue analisar por alguns testes, e tem testes específicos para cada área aí que a gente consegue analisar. E um a outro que são as técnicas de simulação, né? Então, coloco lá, por exemplo, vocês vão fazer o teste, o Daniel fica de frente com a Fernanda, e eu falo assim, ó, a Fernanda agora vai fazer o cliente insatisfeito, e o Daniel vai fazer o atendente. E aí, a gente faz uma simulação disso. Eu vou fazer o cliente bravo porque cobraram uma coisa errada dele, e a Raíra vai fazer a atendente, e aí a gente começa a simular, né? Isso também pode ser outras técnicas de simulação. A gente pode, se a gente está falando de linha de produção, a gente pode descer na linha de produção, fazer uma simulação real ali, né, no próprio ambiente de trabalho, e podem ter técnicas mais específicas, a gente pode simular coisas mais específicas, conflitos, abordagens de liderança, tem várias técnicas de simulação, e aí, é claro, vocês têm que pesar. Recrutamento e seleção é um peso, do tipo, qual é o cargo e quanto vai me custar selecionar uma pessoa para esse cargo? Quanto mais alto o cargo, teoricamente, mais grana eu tenho para selecionar. Quanto mais baixo, menos grana eu tenho. Não faz sentido eu fazer um baita processo de recrutamento e seleção, gastar horrores para selecionar um cargo de nível hierárquico base. Por que não faz sentido? Porque o molho está saindo mais caro que o peixe. E eu tenho que pensar nessa coisa. Então, por exemplo, técnica de simulação. Você vai precisar de uma pessoa do RH para olhar, de uma pessoa do RH para preparar a técnica, frequentemente psicólogo, enfim. Você não vai usar uma técnica de simulação não, mas vamos pensar em personalidade, em psicológico, não necessariamente você usa essa técnica de simulação, ou esses testes, porque esses testes, eles são muito específicos. Agora, é claro, eu tenho uma vaga-chave, ou tenho uma vaga que relaciona, por exemplo, um vigilante armado. É claro que eu tenho que fazer teste psicológico, é claro que eu tenho que fazer teste de personalidade, porque aí o risco que ele está colocando na minha empresa é muito grande. Imagina se eu coloco lá alguém que dirige o carro forte lá, que faça a escolta do carro forte, alguém que tenha problemas psicológicos ou de personalidade, que pode trazer um problema, dar um tiro em alguém, sei lá, no meio de uma ação, né? Um tiro em alguém que não deveria dar. Poxa, isso para a empresa é uma fatalidade, vai trazer muitos problemas, né? E aí? Então, é claro que é isso que a gente tem que analisar. Bom, agora a gente vai chegar numa parte de legislação, muito rápido, tá? Vou passar mais para vocês saberem, e claro, se tiverem dúvidas, depois a gente conversa. Não é permitido publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor, à situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e notoriamente, assim o exigir. Artigo da Consolidação das Leis Trabalhistas, da CLT. Isso acontece muito, muita empresa falha nisso, tipo assim, vaga perfil feminino, ou vaga perfil masculino. Isso, teoricamente, não pode, a não ser que seja uma função específica, muito específica. Mas as empresas fazem à torta e à direita isso, mas não pode, né? E aí as questões de idade também, eu já vi empresa pedindo manequim, e não era para modelo, né, para vendedor, pedindo manequim, vendedora, manequim tal. Então, quando falam preferencial, é exatamente para tirar o problema do processo. Porque, teoricamente, isso pode ser denunciado, né, na diretoria do trabalho. Então, coloca lá preferencial para não falar, não estou exigindo, eu prefiro. Entendeu? A empresa, então, ela não pode recusar emprego para alguém, ou não promover, ou motivar a dispensa do trabalho pelas mesmas razões, sexo, idade, cor, situação familiar, estado de gravidez,
Considerar o sexo, a idade, a cor ou a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional, né? Eu vou colocar depois para vocês, nas próximas aulas, um estudo bastante importante do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sobre como mulheres ganham menos que homens, né? Nas mesmas funções, com a mesma formação. Isso é bastante importante da gente saber que o mercado, ele não é um mercado justo, sobretudo para as mulheres. Não é permitido exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez, isso tem acontecido também, pedindo exame de gravidez para as mulheres, né? Na admissão ou na permanência do emprego. Não é permitido também comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses, no mesmo tipo de atividade. Então, você não pode pedir experiência de mais de 6 meses, mas muitas empresas pedem. Tudo que eu estou falando aqui, muitas empresas fazem, mas é contra a lei, tá? Certidão de que não possui processo trabalhista ajuizado, ou seja, que não entrou com ação trabalhista com nenhuma outra empresa, não pode pedir, né? Eles falam em certidão negativa. Pode falar, Leandro. Professor, essa comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses, por exemplo, eu sou formado em serviço social e a maioria das instituições aqui, o processo que eu participo, pede de 6 até 2 anos na mesma função. Para quem acabou de se formar, você nunca vai entrar, né? E é isso que eu estava falando do LinkedIn, né? O LinkedIn é campeão em colocar nisso, 6, 8, 1 ano no mínimo. Ou senão eles colocam ainda 6 meses com experiência, com pós e não sei o que mais lá. Então, assim, vendo essa colocação que o senhor acabou de colocar aí, é justamente, eu acho, para ninguém conseguir entrar na vaga. Não, e assim, a comprovação da experiência prévia por tempo superior a 6 meses, às vezes eles colocam assim, na área, que aí eles tiram isso, porque você tem que falar no mesmo tipo de atividade, sabe? A lei ela dá muito espaço, margem para interpretação, porque, por exemplo, eu posso falar assim, ó, eu estou buscando alguém da área de serviço social que tenha experiência de 1 ano na área. Eu não estou falando atividade específica, não como, sei lá, coordenador de alguma coisa, entendeu? E aí eu abro isso e aí eu meio que dou uma fugida da legislação. Frequentemente se faz assim. Infelizmente, Entendi. mas não poderia. Porque não faz sentido, senão é o que você falou, inviabiliza a contratação, né? Basicamente. Quase todas as vagas que colocam no LinkedIn é sempre pedindo de 6 a 1 ano de experiência na área. Sim. Exatamente para tipo, descaracterizar essa coisa do no mesmo tipo de atividade. Mas tem uns que colocam também no mesmo tipo de atividade. Hoje mesmo eu recebi um assim, especificando exatamente dessa forma. Chega a ser absurdo porque é contra a lei, inclusive. Isso aqui está na CLT. Mas saber. Obrigado. várias. Você vai ver que vai ter outras coisas aqui que vai mostrar que já devem ter pedido e é contra a lei. Certidão negativa de Serasa, do SPC e assemelhados, né? Tem empresa que pede, mas é contra, não pode pedir, que é certidão negativa de débitos, né? Que a pessoa não está com débitos em nenhuma outra empresa ou nada, dívidas mesmo, aqui nesse caso, né? Crédito, questão de crédito. E essa também, Leandro, que muita gente não sabe, mas a ideia tem empresa que pede de antecedentes criminais. Somente se esclarecidos os motivos. Então, tem vagas que você pode pedir isso, por exemplo, vigilantes, transporte de valores, alguns concursos públicos, mas teoricamente é proibido você pedir antecedente criminal. Na verdade, você tem que justificar o porquê que você está pedindo. Então, essa é uma que usavam-se muito. Agora tem diminuído, mas esse é um que usava muito. E exame de HIV e AIDS, também não pode pedir, né? Aí, quais são os documentos? Como eu disse para vocês, essa parte é um pouco mais assim, fica registrado para vocês, não é uma coisa que vocês têm que saber, decorado e tal, mas é para vocês entenderem como é um processo de admissão. Os documentos que são obrigatórios. A CTPS, que é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, aquela carteira azul. Certidão de nascimento, casamento ou carteira de identidade, RG. CPF, aqui não saiu o pontinho.
Certificado de reservista ou alistamento militar para quem é do sexo masculino e maior de 18 anos. Título de eleitor com comprovante da última votação, né? Ou o histórico lá que votou. Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, se a empresa for pagar salário família, eu já explico o que é o salário família. Cartão da criança, caderneta de vacinação para filho menor de 7 anos, tudo isso a CLT diz que a empresa tem que ter. Então, se chegar uma fiscalização, a empresa precisa ter todos esses documentos na ficha cadastral do trabalhador ou da trabalhadora. E isso precisa ser armazenado e tem um prazo de validade, que você precisa, por exemplo, cartão da criança precisa ser do ano. Essa caderneta aí, professor, seria no caso para comprovar, tipo, o quê? Cuidados do pai? A caderneta de vacinação é só para ver se o filho fez as vacinações obrigatórias mesmo, sabe? Porque na hora de registrar no CAGED, eu já vou explicar como que é isso, precisa estar com isso ok, que é uma forma que foi feita, mas tem empresa que não faz mais. Porque é estranho, porque eu não sei, mas a vacinação em si não são obrigatórias, ou tem algumas que são. Não estou me recordando agora. Também não sei te dizer isso. Porque você você ser fiscalizado para ter uma coisa que é obrigatória, sem ser aquela coisa ser obrigatória nacionalmente. Sim. É estranho, né? Eu vou até confirmar isso, deixa eu ver aqui. Vou tirar. Tem no livro aqui. A caderneta de vacinação, ela é obrigatória para quem vai receber o salário família, Fernanda. Então, quem entendi. O salário família precisa estar. Faz sentido, verdade. Isso. Beleza. Foi bom você ter falado. Faz mais sentido mesmo. Ué, por que não tá? Isso aí é bem provável para um meio de incentivo aos pais vacinarem as crianças, né? E também você vai ver que o salário família, ele é um caso bem específico, assim. É uma legislação, acho que é meio à parte, né? Várias coisas, ou não? Não, por ele ser bem específico, ele, na verdade, ele busca ser, assim, um instrumento de melhoria da desigualdade de renda, porque ele é pago para famílias que recebem bem pouco. Sim, então, por criança. Para ter acesso, aí já aproveita meio que para cobrar o acesso à vacinação também, sabe? É uma política. Entendi, faz sentido, realmente. Calma aí que deu um BO aqui nesse negócio. Como que eu vou mudar aqui? Bom, vamos tentar mudar aqui, só um minuto. Ok. Como é que eu só tô abrindo aqui o negócio? Não sei por que tá travando hoje, viu? Eu tenho mais 2 slidezinhos, eu acho. Já mostro para vocês. Só eu consegui mudar isso aqui. Porque esse negócio aqui é novo. Mas já vi que não vai ser tão bom quanto o outro. Eu saio da apresentação. Calma aí, galera. Vou ter que abrir de novo. Só um minutinho. Calma aí. Vou carregar de novo.
vou apresentar em PDF agora, porque deu um pau aqui no meu passador de slides. Tá, então a gente estava falando aqui da questão da vacinação, né, que a gente comentou agora, que fez sentido, do porquê pedir. Beleza, o cartão de vacinação. Aí ainda documentos obrigatórios. Frequência escolar dos filhos entre 7 e 14 anos, também é nessa questão que a gente já falado com a Fernanda, que é a questão dos quem recebe salário família, já explico o salário família. Declaração de dependentes, isso aqui é para o pagamento de imposto de renda retido em fonte. Quando a gente vai pagar, quando a gente vai pensar na folha de pagamento, a gente tem que pensar que a gente tira o FGTS, a empresa paga. Então, pega o seu salário base, põe 8%, no caso de menores aprendizes é 2%, mas em todos os outros é 8%, então pega o seu salário base, ganho 1.500, 8%, então a empresa deposita, teoricamente tem que fazer isso, né? Tem empresa que não deposita, por isso que é importante vocês terem acesso à conta de FGTS de vocês, para ver se está tudo certo isso, quem é seletista. Pega 8% e deposita todo mês. É essa a ideia. Depois que a gente faz essa conta, vocês vão contribuir um tanto com o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é, teoricamente, a previdência social para se aposentar, também a relação de seguro-desemprego e de afastamento por doença, essas coisas, está tudo dentro do INSS. Então, tem o INSS. E aí, a depender do quanto se ganha, vocês têm o imposto de renda retido em fonte, que é por escalas, assim, né? Começa num tanto por cento e vai até 27,5% da tua renda. Então, se a gente vai fazer esse cálculo também, eu vou explicar como faz esse cálculo. Então, a gente tem um desconto, ou seja, para fazer o cálculo, com os dependentes. Então, vamos dizer assim, eu ganho tanto, e aí vou pagar o imposto de renda. Se eu tiver filhos dependentes, por exemplo, que estão, esses filhos, meus dependentes, que eu declaro como dependentes, pode ser filhos, pode ser enteado, não necessariamente precisa ser filho, né, registrado, assim, pode ser enteado, pode ser pai, pode ser avô, tem várias coisas que entram aí. O que é ser dependente de renda? Aí você tem um desconto ali, teoricamente vai dar uma batida no que desconta para você de imposto de renda. É essa a ideia básica, por isso que a gente precisa entender quem são os dependentes, porque a empresa declara isso, e quando você vai fazer sua declaração pessoal de imposto de renda, você também declara. E aí o dado cruza. É a tal da malha fina. É assim que vai se cruzando os dados. Então, por exemplo, se você tem filhos, paga escola particular, lá na frente você vai descontar a escola particular deles, do imposto de renda, ou coisas de saúde, por exemplo, plano de saúde, mas isso a empresa está dizendo assim também, olha, o Leandro tem filho, sabe? É tipo assim, tem que ter essas coisas, porque elas vão se complementando, é o jeito que vai se batendo os dados, para ver se a pessoa não está sonegando imposto. Atestado médico admissional ou atestado de saúde ocupacional, né? Isso é a empresa que tem que pagar, é aquela consulta que a gente faz quando vai entrar no emprego novo, ou quando vai sair, né? Então, para ver se está tudo ok, se tem algum problema, etc. É aquele atestado. Quem tem que pagar isso é a empresa, tá? Inscrição no PIS ou no PASEP. O PIS é para funcionário CLTista, o PASEP é para funcionário público, né? Então, o PIS é o Programa de Integração Social e o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Os dois têm a mesma função. O imposto de renda sobre o valor líquido, não, o imposto de renda você vai ver, a gente vai calcular ele, Alan, depois. Eu acho melhor esperar, porque a gente vai ter que tirar INSS, não é bem sobre o valor líquido, a gente tira INSS e depois calcula em cima o que deu. Mas ele é por cota agora, tá bem mais chato de calcular, mas a gente vai passar passo a passo com o cálculo. O PIS e PASEP, ele é um fundo, né? Na verdade, eles são dois, mas a lei diz que eles tinham que ser um, mas eles são dois fundos, que nesses fundos a gente usa eles, por exemplo, quando precisa de auxílio saúde, quando a gente paga seguro-desemprego, etc. Então, por exemplo, você paga por mês, né? Paga por mês, aí a empresa paga um tanto aí, que é o PIS-PASEP. Ali, isso não vai ficar na conta do Gustavo, na conta do Leandro, na conta da Fernanda, ele vai para um fundo. E esse fundo, ele é um fundo que a gente chama de... a gente divide isso, né? É um sistema de divisão. E aí, quando, por exemplo, alguém de nós precisa, a gente acessa o fundo.
Mas quando ninguém precisa, a gente vai continuar pondo dinheiro no fundo. É essa a ideia, mais ou menos no nosso sistema de previdência. É mais ou menos funciona da mesma forma. Que é um sistema colegiado, assim, é um sistema conjunto, né? Comprovante de residência relacionado ao auxílio transporte, declaração de pedido ou rejeição de vale transporte, salário base 6%, aí vai ver se vale a pena ou não pedir vale transporte. Então é assim, você pega o seu salário base, tira 6%, vai dar um valor. Se esse valor for maior, compensa você pedir vale transporte, porque você paga os 6% e a empresa complementa o teu vale transporte com essa diferença. Se esse valor for menor, não compensa, porque você está pagando a mais para ter um vale transporte. Então, isso é muito importante, tem gente que não faz muito esse cálculo e acaba pagando para ter vale transporte. Comprovante de escolaridade exigida, quando é o cargo, por exemplo, você vai contratar um dentista, você precisa ter que essa pessoa é um dentista que tem a escolaridade. E aí também tem a carteira de habilitação profissional, que é a inscrição nos conselhos regionais de profissionais. E aí, o que é um fluxo de admissão? O que a empresa faz? Ela anota na carteira, na CTPS, na carteira de trabalho e previdência social, a sua data de admissão, função e remuneração. Perfeito. Aí ela preenche o salário família, quando tem. Ela inclui você num sistema que chama Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é o CAGED. Esse sistema, ele é importante porque é esse sistema que vai dizer, a gente está com, por exemplo, agora, a gente está com 19 milhões, mais ou menos, de desempregados. Quem disse isso? É o CAGED. Não é um número away, que sai de algum lugar. É o que vai sendo registrado ou não registrado nesse CAGED. É ele que vai dar para o governo, para o Ministério da Economia, para quem cuida do trabalho, as informações sobre se está tendo desemprego ou não está tendo, se está aumentando ou não está aumentando, por exemplo, a questão de emprego, de empregabilidade. É o CAGED que faz isso. E a empresa ela é obrigada, até o dia 7 de cada mês, colocar lá as informações. Então, se ela demitiu ou contratou alguém, ela precisa registrar nesse sistema. Cadastro no PIS, caso não possua, tem que entrar e fazer o cadastro no PIS, né? Vira um número. Quem é mais novo, tem o NIT ou o NIS, é o mesmo número, agora eles estão juntando, né? Que é a mesma coisa. E tem que preencher o livro ou ficha de registro de empregado. Isso é obrigado a empresa ter armazenado, que é um registro ali com todas essas documentações, tudo belezinha, para estar registrado que está tudo ok. Então, acontece isso aqui, né? Anota, ficha do salário família, joga no CAGED, PIS e PASEP e vai para o livro ou ficha de registro. Esse é o primeiro começo. Aí você começou a trabalhar. Entendeu? Então, isso aqui precisa ter. O que é o PIS e PASEP que eu falei para vocês? Ele é um fundo formado por depósitos mensais. Todo mundo que está trabalhando contribui no PIS e PASEP. É retirado do nosso salário, né? Não bem no nosso salário, depois eu explico como faz. O PIS, ele é pela Caixa Econômica Federal, então, frequentemente está na Caixa Econômica, é retirado pelo FGTS, né? É o FGTS que alimenta o PIS e o PASEP. E o PASEP, ele que é do funcionário público, ele é tanto pelo Banco do Brasil quanto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, certo? Então, todo mês você vai pondo dinheiro nesse fundo. Então, é uma grana que fica lá e o banco investe essa grana, claro? E essa grana, ela tem que ter um tanto lá para ir pagando as coisas. A empresa, ela envia essas informações via um relatório que a gente vai ver ele também, que chama Relação Anual de Informações Sociais. Isso é super importante, RAIS. Se a empresa não faz isso, toma um fumo gigantesco dos órgãos, certo? E, por exemplo, entre outras coisas, ajuda a pagar o abono salarial, também vou explicar. E ele identifica para pagamento de FGTS e seguro-desemprego. Então, quando você vai retirar o seu FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou o seu seguro-desemprego, está tudo relacionado com o PIS, com o PASEP e com a forma como você está contribuindo com esse fundo, né? E isso também é bastante importante. A gente vai ver cada um deles com mais calma, mas já para vocês saberem. Como que eu tiro meu PIS-PASEP? Quando você aposenta, quando você tem idade igual ou superior a 60 anos, quando ou você se torna inválido nos critérios do trabalho ou um dependente teu, quando você vai ser transferido para a reserva ou é reformado, no caso dos militares, quando você é idoso ou portador de deficiência e você tem aquele benefício de prestação continuada, quando você tem câncer ou seu dependente,
Então, por isso que o dependente lá do imposto de renda é importante, porque é ele que vai dizer se a pessoa é dependente ou não da outra e pode acessar o saque do PIS/PASEP. Em caso de AIDS ou morte do participante, o PIS/PASEP, o saldo, né, da conta, ela paga aos dependentes ou aos sucessores. O que é o abono salarial? O abono salarial é um valor máximo de um salário mínimo vigente. Ele é pago para pessoas que recebem até 2 salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado. Então, você pega o período trabalhado, por exemplo, os últimos 12 meses. Quem recebeu até 2 salários mínimos médios, recebe o abono salarial. Só que essa pessoa precisa estar cadastrada no fundo de participação do PIS/PASEP por 5 anos. Então, tem que estar trabalhando ali em 5 anos para conseguir ter o direito de acessar o abono salarial. Não necessariamente trabalhando, tem que estar cadastrado, né? Notem bem. O que é o salário família? Isso que eu tinha falado para a Fernanda. Ele é os empregados CLTistas que possuem filhos até 14 anos, ou filhos dos inválidos de qualquer idade. É uma remuneração. Quem recebe menos, em média, menos de R$ 1.503,25, esses são valores para 2021, no ano, então você pega o quanto a pessoa ganha no ano, divide-se no mês, né, divide por 12, se no mês der abaixo disso, a pessoa recebe um valor de R$ 51,27 como salário família. Então, fala-se em salário, mas não é nenhum salário, é R$ 50, né? E aí, qual que é a tarefa que vocês vão ter que fazer? A ideia é que vocês estejam atuando no departamento de gestão de pessoas de uma organização e nessa semana chegou a demanda de preenchimento da vaga de gerência de marketing. Sabe-se que os donos da empresa estão procurando novas ideias para ampliar as ações de marketing e alavancar as vendas. O que vocês vão ter que desenvolver? Vocês vão ter que mandar como se fosse um e-mail para mim. Vamos dizer que eu sou o gerentão. Vocês vão mandar para mim um e-mail dizendo, olha, eu sugiro tal tipo de recrutamento e o porquê. Eu sugiro tal técnica de recrutamento e eu sugiro tal método de seleção. E explicar os porquês das sugestões. Beleza? Ficou alguma dúvida? Beleza, sem dúvidas. Tranquilo, prof.